A Bíblia ACF cometeu um erro na tradução de 2 Pedro 2,9? Bom, pessoal, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Como vocês podem ver, aqui eu tenho a Bíblia ACF e a Bíblia NVI para fazermos aqui uma comparação e o texto grego para fazermos uma análise, beleza? Então aqui o texto da Bíblia ACF diz: assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. O ponto é esse aqui, ó, para serem castigados. A Bíblia CF ela traduz isso aqui para o futuro, né? Que Deus ele guarda esses injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Ou seja, eles serão castigados lá no dia do julgamento, no dia do juízo. Por outro lado, a Bíblia NVI, assim como outras, né, Almeida do século 21 também, elas dizem o seguinte: se ele fez tudo isso, então o Senhor sabe livrar os piedosos da aprovação e manter em castigo os injustos para o dia do juízo. Perceba que a Bíblia NVI ela coloca e manter em castigo, ou seja, Deus está mantendo esses ímpios em castigo. Esse texto ele é usado inclusive, né, teologicamente na disputa entre as pessoas que acreditam no imortalismo e nas pessoas que acreditam no aniquilacionismo, né? Então cada um defende aí a sua vertente e cada um usa aí a sua tradução, tá? Só que o texto grego, essa palavrinha aqui que é a palavra-chave, né, menos, essa palavra aqui ela está no tempo presente. Ele está no tempo presente, mas por que a ACF colocou para o futuro? Existe alguma questão gramatical aqui? A resposta é simples, sim, existe. Eu vou mostrar para vocês, eu vou trazer aqui outros exemplos, tá, sobre essa questão. Mas antes que eu comece a comentar sobre isso, peço que você se inscreva neste canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. E caso você queira seguir lá a página do meu Instagram, essa aqui, Exegese Bíblica, o link está aqui na descrição. Esse aqui é o meu contato, tá, do WhatsApp, caso você queira aí pegar e se comunicar comigo, certo? Aí nós temos o curso de grego bíblico, né, caso você queira fazer do nível básico ao nível avançado. Temos o curso de hebraico bíblico, só que esse curso está aqui na plataforma do YouTube, só que ele está na parte de membros nível 2. Então, para que você tenha acesso a esse curso de hebraico do nível básico ao nível avançado também, você só vai pagar R$20 mensais. Olha só, um curso de hebraico por R$20 mensais é um valor insignificante, né? E aí, caso você queira, então você assina aí a parte de membros nível 2, tá? Quando você clica aqui vai ter nível 1, 2 e 3. Então nesse nível 2 você clica, certo? E aí você vai ter acesso a esse curso de hebraico e você fale comigo também, porque eu vou adicionar você no grupo do WhatsApp e também mandar a matéria no caso a matéria escrita, certo? Então é basicamente isso. Outra questão: quem assina esse nível 2 já tem acesso também ao nível 1, beleza? Que é sobre as variantes textuais do livro do Apocalipse, certo? Versículo por versículo, já estamos no capítulo de número 7, tá? Então caso você tenha interesse, você faz isso aí, beleza? E caso você queira apenas o conteúdo do nível 1, você assina por R$5 mensais, certo? Então é isso aí, vamos lá, né? Aqui está a matéria de crítica textual do Novo Testamento. Caso você queira adquirir, é só você falar comigo. Como eu disse, o meu contato está aqui, certo? Essa matéria ela tem 233 páginas. Vamos lá. Bom, voltando aqui para o tema, a Bíblia ACF, ela, como eu já falei, né, ela coloca para o futuro, mas o termo que está no devido presente. Bom, o que acontece? Isso aqui, pessoal, esse termo aqui, ele é um particípio adverbial, tá? O que acontece? Quando a gente vai analisar um particípio, a gente não analisa apenas a questão temporal dele, se ele é auristo, se ele é presente, se ele é passado, se ele é futuro, não. A gente analisa a categoria do particípio. Por quê? O particípio ele assume 4 funções dentro da língua grega. Uma,
ele funciona como adjetivo, atributivo e predicativo. Nesse caso, ele está ligado a um substantivo, certo? Aí ele tem a segunda função, que é substantivado, ou seja, ele funciona como um substantivo. A terceira função, ele funciona como advérbio, que é a função mais comum, tá? Ele aparece diversas vezes com essa função. E tem a última opção, que é a mais rara possível, que é quando ele funciona como um verbo independente, isto é, ele pode ser imperativo ou indicativo, mas é a função mais rara dele. Quase a gente não encontra isso dentro do Novo Testamento. Então, dentro dessa função, dessa terceira função, ele funciona como um advérbio. E o advérbio, qual é a sua função? Ele qualifica um verbo. Dentro dessa característica, o particípio ele depende de outro verbo, ele está qualificando outro verbo. E dentro dessa qualificação, o particípio ele tem diversas funções. Exemplo, quando você tem o particípio de modo, o que ele indica? Ele vai mostrar como a ação do verbo principal ela é feita, certo? Se você tem um particípio de tempo, ela vai mostrar quando que a ação do verbo principal é feita. Se você tem um particípio final, chamado de particípio de propósito, indica que ele mostra o propósito do verbo principal. E assim vai. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos para que vocês compreendam, tá? Deixa eu pegar aqui alguns exemplos aqui. Bom, deixa eu afastar até a minha câmera aqui. Aqui em Atos, capítulo 3, versículo 26, fala o seguinte: ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, num apartar a cada um de vós das vossas maldades. Bom, aqui nós temos o verbo principal, que é esse aqui, ó, enviou, que é o apesteilen, tá? Esse verbo aqui é o verbo principal. E esse aqui é o particípio, né? Eulogunta. Esse particípio aqui, ele é um particípio adverbial final. Isto é, ele indica o propósito do verbo principal. Então, quando diz que Deus, ele enviou a vós, ele enviou para que propósito? Para que propósito ele enviou Jesus Cristo, né? O seu Filho. Para qual foi o propósito que ele enviou Cristo? Aí o particípio eulogunta responde. Ele vai dizer para que vos abençoasse. Então veja, Deus enviou com o propósito de abençoar as pessoas ali, né, que está ligado dentro desse texto. Então aqui eu tenho o que? Um particípio que está indicando o propósito do verbo principal. Então Deus ele enviou com um propósito que é para abençoar. Entende? Quando você pega outro texto aqui, ó, Romanos capítulo 15, versículo 25, você tem assim, Paulo falando, né? Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Então, o verbo principal, esse aqui, ó, vou, que é o poreuomai, tá? Esse verbo, ele é o principal. Então, Paulo está falando que vai a Jerusalém, mas ele vai para quê? Com que propósito? Aí, o particípio diaconona aqui, ele mostra, né, o propósito para ministrar aos santos. Então, esse particípio é o que? Ele é um particípio adverbial final, ou particípio de propósito, que ele está mostrando o propósito do verbo principal. Paulo está indo para algum lugar para fazer alguma coisa, neste caso, para ministrar aos santos. Perceba que esse verbo aqui, ó, esse particípio diaconon, ele está no tempo presente, e esse verbo principal também está no tempo presente. Ambos estão no tempo presente, só que o particípio, como ele indica um propósito, ele vai ser traduzido para o futuro, para ministrar. Entende? Então a gente não vai analisar o particípio apenas por sua morfologia temporal, e sim pela sua função dentro da frase. Então, neste caso aqui, o particípio, mesmo presente, ele tem uma conotação futura. Por quê?
porque ele está mostrando o propósito de algo, o propósito daquilo que alguém vai fazer. Eu vou fazer algo para ter algum resultado, né? Então, automaticamente, se eu estou fazendo algo para ter resultado, esse resultado ele é futuro, certo? Vamos pegar aqui outros exemplos, ó. Aqui é Judas, né? Quando ele fala assim, ó, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Aqui você tem o remarton, que é o verbo principal, pequei. E aqui você tem o paradus, que é o particípio traindo, tá? Então, esse particípio aqui, ele já é um particípio modal, um particípio de modo. Ou seja, ele vai mostrar como Judas fez essa ação. Então, como foi que Judas pecou? Ele pecou traindo, percebe? Então, você nota que o particípio, quando ele é modal, ele é simultâneo à ação do verbo principal. Então, ele pecou traindo, certo? Essa traição foi o que resultou ali no seu pecado. Então, quando ele diz pequei, traindo sangue inocente, você vê que esse particípio ele é um particípio adverbial modal, de modo. Quando pegamos aqui em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 12, temos, né? E nos afadigamos com nossas próprias mãos, né? Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Bom, quando pegamos aqui essa tradução, nos afadigamos, encontramos aqui, ó, copiomen. Copiomen é o nos afadigamos, no tempo presente, tá? E o ergazomenoi é trabalhando. Então aqui esse particípio, ele é um particípio igual a esse aqui. No caso, ele está mostrando como é que Paulo ele está mostrando como essa ação ela é feita. Então, como é que nos afadigamos? Como? Trabalhando com nossas próprias mãos. Então, esse trabalhando, ele mostra como a ação do verbo principal ela é feita, certo? Então, quando a gente vai analisar o particípio, a gente tem que analisar a sua categoria. Qual é a categoria desse particípio? Ele é adverbial, ele é adjetival, ele é substantivado ou ele é verbal? Porque o particípio ele trabalha muito com o seu verbo principal, sempre está ligado ao seu verbo principal, isso quando ele é adverbial. Então, quando ele tem essa função de advérbio, ele sempre está ligado a um verbo. E quando ele está ligado a esse verbo, ele responde esse verbo de algum modo, seja como, quando, por quê, para quê, etc. Bom, voltando agora para o texto lá de 2 de Pedro 2,9, o que acontece? Esse particípio aqui, ó, ele pode ser traduzido de duas formas, tanto modal quanto final, ou seja, de propósito, para uma finalidade. Aqui você tem o verbo principal, que é o infinitivo guardar, né, que está aqui traduzido como reservar. Então, aqui você tem o verbo principal terein, né? Terein, que é reservar. Então, reservar para quê? Para que Deus ele reserva esses injustos? Aí o particípio coladizomenos, caso ele for traduzido como um particípio de propósito, aí ele vem aqui, ó, para serem castigados, exatamente como a Bíblia ACF fez. Então, o tradutor da Bíblia ACF, o que ele percebe? Ele percebe que esse particípio ele pode ser um particípio final, indicando o propósito do verbo principal. Por que Deus guardou esses injustos? Guardou para quê? Para serem castigados. Então, o particípio, quando ele é adverbial, ele vem, num caso adverbial final, ele vem com a preposição para indicar o propósito daquela ação. Beleza? Por outro lado, a Bíblia NVI também gramaticalmente está correta. Por quê? Porque esse particípio ele também pode ser compreendido como um particípio de modo.
isto é, um particípio que está indicando o modo desse verbo aqui. Como é que Deus guarda? Deus guarda como? Castigando. Então essa seria a tradução. Então a tradução seria assim: e guardar ou reservar os injustos para o dia do juízo, castigando. Ou seja, Deus já está fazendo isso. Entende? Então essas duas traduções, elas são corretas gramaticalmente por essas funções do particípio, né? O pessoal que estuda grego comigo, que já está nessa matéria dos particípios, eles sabem e estão vendo qual é a importância dessa matéria, né? Desse assunto. Ele é com certeza um dos assuntos mais importantes na hora de analisar um texto. Porque tem muita gente que vai interpretar texto e interpreta sem a devida atenção. E o particípio, ele traz essa atenção, né? Ele traz um certo cuidado na hora da tradução e ele abre possibilidades de compreender aquele texto. Então, a Bíblia CF, ela não cometeu um erro na tradução. Ela simplesmente entende que esse particípio aqui, ele é um particípio adverbial final, ou seja, ele é um particípio que indica o propósito do verbo principal, que é guardar. Então, Deus guarda para castigar, beleza? A Bíblia NVI também não está errada, né? Ela também pode ser traduzida desse jeito. Aí entra a questão da crença do tradutor. O tradutor acredita em quê? Ele é mortalista ou imortalista? E aí isso pode influenciar a sua tradução, que gramaticalmente vai ser correta, tá? Seja para um e para outro. Mas veja que outras traduções também em português, que inclusive foram feitas por imortalistas, eles também traduzem, né, para o futuro, não é apenas a Bíblia ACF. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até o próximo vídeo.